Estamos finalizando na noite de hoje o módulo 10 do estudo reflexivo, o significado das leis divinas das relações sociais. Nós trabalharemos na noite de hoje a libertação dos flagelos sociais por meio da transformação moral, segunda parte. Nós trabalhamos no nosso encontro passado a questão da violência, da crueldade, do terrorismo e pena de morte e outros. Hoje vamos trabalhar 3 flagelos sociais que ainda teimam em permanecer no nosso planeta: o aborto, a eutanásia e o suicídio. O objetivo é refletir sobre como acontecerá a liberação dos flagelos sociais, como as guerras, o terrorismo, o assassínio, a pena de morte, a miséria econômica, o aborto, o suicídio, a eutanásia, etc., por meio do desenvolvimento das virtudes cristãs. Antes, vamos só meditar sobre a transformação moral na sociedade terrestre. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, que traz um convite consciencial de trabalhar pela sua transformação moral, para auxiliar na transformação moral do planeta que vivemos. Como você tem contribuído para a regeneração do planeta? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nós vamos começar as nossas reflexões com a questão 693 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: são contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E aí, gente, qual seria a resposta? Colocar obstáculos à reprodução é algo que contraria a lei divina natural? Por exemplo, o próprio aborto, o uso de métodos que impedem a fecundação e a reprodução humana, estaria contrário à lei da natureza? Sim? Nem todos? Vamos ver a resposta aqui. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, nós temos trabalhado nesse módulo todas as questões atinentes às leis divinas sendo utilizada na sociedade como um todo. Então, nós estamos vendo aqui claramente a resposta da questão 693, que colocar obstáculos à reprodução é, sim, contrário à lei geral. Agora, vamos aprofundar em algumas outras questões para entender bem isso. Na 693A, Kardec pergunta:
Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Então vejamos, um complemento da questão anterior. Na questão anterior, eles colocam de maneira genérica. Colocar obstáculos à reprodução é contrário à lei divina natural. E aí Kardec vai e aprofunda a pergunta, dizendo que no caso de haver um aumento excessivo da população, seria nocivo impedir a reprodução? Essa pergunta é válida apenas para animais e plantas ou para o ser humano também? O ser humano também. Por quê? Se houver um aumento exagerado da população humana, toda a vida na Terra ficaria comprometida também, né? Vamos ver a resposta, que ela é um complemento muito significativo da questão anterior. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Vejamos que a resposta aqui, ela já amplia a anterior, que trata da generalidade dos fatos. Aqui estamos adentrando na especificidade. O Livro dos Espíritos, ele é sempre assim. Ele trata, em algumas questões, das generalidades, em outras, das especificidades. Aqui o termo muito claro é usar sem abusar. Então, dentro desse ponto de vista, regular a reprodução humana de acordo com as necessidades está dentro das leis divinas naturais? Sim, tá? Porque é aquilo que nós já vimos. Há uma programação espiritual, mas a programação espiritual pode ser trabalhada pelos casais, havendo toda uma programação da própria reprodução. Vamos adiante, que eles vão adentrar um pouco mais na resposta, que nós estamos ampliando o caráter da resposta, né? Porque a pergunta é mais relacionada aos animais e aos vegetais. Mas a própria natureza se regula. E aí nós vamos ampliando para a questão humana. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso que os distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, a resposta é muito clara, que a própria natureza tem recursos, pelas próprias leis divinas. Uma das leis é a lei da destruição, ou lei de transformação, para regular a vida animal e vegetal. Mas, levando em consideração, é isso que nós estamos colocando, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Então, esse equilíbrio pode ser muito bem a questão da regulação da reprodução humana, como a humanidade tem feito. Agora, quando é que começa a surgir problemas em relação à regulação
da reprodução humana. Vamos ver na próxima pergunta. Vejamos a questão 694. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? E aí? Vejamos que nós estamos refletindo que a programação, o chamado planejamento familiar, intervalo entre um filho e outro, faz parte do desenvolvimento da inteligência humana, essa regulação. Mas e os casais que hoje resolvem, casais férteis, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade econômica, muitas vezes, e que decidem não terem filhos, e continuam fazendo sexo da mesma forma que outros casais, que é o caso da pergunta aqui. Isso está dentro da lei natural? Vejamos a diferença entre uma situação e a outra. Uma coisa é o planejamento familiar, o uso adequado da inteligência para a reprodução. Outra coisa é o abuso, que é exatamente do que trata essa questão 694. Vejamos. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Implicitamente, de que os benfeitores estão falando aqui? Eles estão falando de uma necessidade humana. Que necessidade é essa? E que se nós não buscarmos atender essa necessidade, nós criamos graves problemas e conflitos que vão desaguar em muitos problemas humanos. De que eles estão falando aqui? Isso, a necessidade de nos vermos, de nos enxergarmos como espíritos imortais. Vejamos que a resposta, a predominância do corpo sobre a alma. Essa visão de obstar a reprodução para o gozo sensual é próprio daqueles que ainda não se veem como espírito imortal. Isso vai culminar em até métodos totalmente destrutivos, como é o caso do aborto, que é muito usado para a satisfação da sensualidade, em que as pessoas buscam fazer sexo e na hora que engravidam vão culminar com aborto, como um método quase usado como um método anticoncepcional, depois que já geraram os filhos. Além de outros métodos, como até a castração, a vasectomia, retirar a laqueadura e outros métodos utilizados para o casal não terem nenhum filho, ou terem no máximo um e olhe lá, como tem acontecido em muitos países da Europa, no Oriente também, e que a população vem diminuindo a ponto de gerar um desequilíbrio. Tem mais idosos do que pessoas mais jovens para poder manter as pessoas em aposentadoria e tudo mais. Tem tudo a ver com essa visão de nós não nos vermos como espíritos imortais. Vamos adiante. Vamos para a questão 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E aí, gente? É crime? Essa ninguém tem dúvida, né? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então vejamos, é um ato que vai contra
as próprias leis divinas, a lei de reprodução, a lei da reencarnação, a lei de amor, justiça e caridade, né? E a pessoa que produz isso, seja a mãe, seja alguém que a induz a mãe, vai cometer um grave crime perante a própria consciência. 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? E aí, gente, para o espírito, qual é a consequência? O corpo estava sendo formado, o espírito iria reencarnar. Qual é a consequência para ele? Sofrimento. É muito relativa a questão do sofrimento, porque se for um espírito já de uma certa envergadura, ele não vai sofrer. Isso não é uma regra geral. Mas o que acontece em todos os casos? Exatamente. Então, o que vai acontecer? Um adiamento daquela existência. É o que Kardec coloca, os benfeitores colocam a Kardec. É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Porque há todo um planejamento, e mesmo quando não há um planejamento, a reencarnação, de alguma maneira, se dá pelo automatismo, aquele espírito já começou a formar o seu corpo, a partir do perispírito, e ele vai ter a necessidade de recomeçar. Programação do quê? Do espírito ser abortado? Nós trabalhamos isso na semana passada. O assassinato está na programação? Porque o aborto é um assassinato de um feto. Está? Se tivesse, alguém viria para ser um assassino. A mãe já renasceria para ser um assassino. O pai, quem induziu, seria o assassino, né? Então, não é jamais algo previsto. Então, vejamos, ninguém vai renascer para cometer isso. Agora, no mundo de expiações e provas, em que esses flagelos sociais acontecem comumente, há uma probabilidade do espírito vir a ser abortado? E aquele que é abortado, ele é injustiçado? Não, né? Em algum momento na sua vida como espírito, ele passou por uma experiência em que ele deva ter cometido ou induzido a isso. Porque se houvesse injustiçado, haveria injustiça divina, né? Ninguém vem para ser assassinado, mas aquele que passa por uma situação dessa não passa por acaso. Não deixa de ser, é aquilo que Jesus disse, né? É necessário que haja escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Então é necessário o escândalo no sentido de que ainda esses flagelos sociais acontecem. E aqueles que passam por esses flagelos sociais estão resgatando, estão expiando faltas. Agora, quem produziu isso, é o que Jesus fala, mas ai daquele, né? Quem produziu isso está incorrendo num crime, num débito muito grande perante a consciência. Questão 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crimes em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E aí, gente? No caso da mãe correr risco de vida, sacrificar a criança é lícito? Sim, né? Vamos ver aqui a resposta muito claramente também. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Mas a criança já não existe dentro do ventre da mãe? Mas ainda não nasceu. A mãe
mantendo a vida da mãe, ela poderá ter novamente, aquele próprio espírito poderá voltar? Agora, se ela morrer junto com a criança, então é uma questão de lógica, de bom senso. Uma vez nós vimos um questionamento, como que o ser não existe? Claro que existe, só que existe ainda sem ter nascido. E não é possível, nesse caso, se a mãe perece, normalmente a criança perece junto. São raros os casos que salva a criança e a mãe perece. Já só nas gravidezes que já estão a partir do 6º, 7º mês que acontece isso. Se existe o caso, no Livro dos Espíritos fala sobre isso. Existe, sim, quando acontece a necessidade de uma expiação para os pais. Não necessariamente. Existem muitos casos de aborto, desse caso que há um espírito, sim. Há um espírito que não valorizou a reencarnação no passado, que produziu abortos, que ele próprio produziu abortos naturais. E aí aquela situação vem para que o espírito expie. No caso de crianças que não há o espírito, apenas a formação do corpo biologicamente, é para que sirva de expiação para os pais. Isso está no Livro dos Espíritos, nós não vamos trabalhar isso porque não tem a ver diretamente com a questão do aborto. Questão 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? E aí, gente? Devemos ter respeito ao feto, mesmo que teríamos para uma criança que já viveu um tempo? Sim, vamos ver aqui a resposta. Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser juiz. Então aqui tem a ver com a questão do anterior, que fala do aborto. Se até por um feto que é retirado para salvar a mãe, devemos ter um respeito por esse feto, imagina retirar esse feto à força no aborto provocado. O quão criminosa é essa ação. Agora vamos mudar da questão do aborto para trabalhar outro flagelo social, que é a eutanásia. A eutanásia, inclusive, vem sendo regulamentada em vários países. Recentemente foi regulamentado no Canadá, já tem a Holanda, já há algum tempo, já é legal a eutanásia. Na Suíça tem aquilo que eles chamam de suicídio assistido, que na verdade é um processo de eutanásia, também mesclado com suicídio. Então, são vários países que têm praticamente legalizado esse flagelo social chamado eutanásia. Vamos refletir o que leva as pessoas a produzirem isso de uma forma legal ou de uma forma ilegal, mas muito comum. Quem lida com a medicina sabe que essa prática não é tão incomum quanto parece. Mesmo sendo nos países que não há legalização, como é o caso no nosso país, que não é legalizado, mas é uma prática mais corriqueira do que se pensa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 28, Kardec pergunta: será lícito
abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E aí, gente, é lícito nós abreviarmos a vida de alguém que esteja sofrendo? Mas não é caridoso diminuir o sofrimento? Muita gente usa esse argumento, não é? É uma morte mais branda, é caridade, você está fazendo bem para essa pessoa. É o discurso que se tem na Suíça. Na Suíça, as pessoas colocam, inclusive, como algo que se está produzindo um bem para as pessoas. Vamos ver as orientações de São Luís sobre o assunto. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Então é uma repetição da pergunta, só que aqui já é do mentor de São Luís. Vamos ver o raciocínio muito lógico, muito claro de São Luís e vamos refletir algumas questões que ele coloca aqui. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Então vejamos, essa é uma fala no século XIX. A ciência comparada à ciência da medicina, por exemplo, no século XIX, com aquilo que ela é hoje, praticamente estava engatinhando a medicina na época, comparada com o que ela é hoje. Mesmo hoje, quantos casos existem no sentido de que os médicos dizem, não, se desligar os aparelhos, a pessoa morre. Tem um caso muito interessante, que uma moça chamada Karen Ann Killan, que depois que ela teve um problema neurológico, entrou em coma e passou a viver só com respiração artificial. E um dia a família decidiu, nos Estados Unidos, que não é legalizada a eutanásia, decidiu por retirar os aparelhos. Como nos Estados Unidos não é legal, eles recorreram ao juiz. E o juiz, depois de analisada todos os fatos, decidiu que seria realmente meritório desligar os aparelhos para que ela morresse tranquilamente. Resultado, desligaram os aparelhos todos e ela continuou vivendo. Segundo os neurologistas que analisaram o caso, não tinha como ela sobreviver. E ela viveu ainda vários anos. E é muito interessante um dado que a mãe dela disse que quando colocava para tocar a música preferida dela, ela esboçava alguma reação, mostrando que o espírito estava atento a tudo o que estava se passando. Porque é o corpo que não respondia, mas o espírito estava atento. É o que São Luís diz aqui. Né? Será que a ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? No século XIX, isso era muito mais válido que hoje. Hoje tem muito mais recursos para trabalhar, para atuar sobre as pessoas. Mas, mesmo assim,
a medicina tem se enganado em muitas situações. Mas mesmo se não houver nenhum recurso, analisando a questão do ponto de vista do espírito imortal, e aí, gente? É válido? Nunca será válido, em qualquer circunstância. Na continuidade das reflexões que São Luís propõe, ele vem dizer isso. Sei bem haver casos em que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Então aqui nós temos muito claro, né, que, analisadas as questões do ponto de vista do espírito imortal, jamais a eutanásia vai ser um recurso que, mesmo que eufemisticamente se coloque que é um ato de caridade, porque vai diminuir o sofrimento da pessoa e tudo mais, é algo justo, caridoso e amoroso, conforme a lei maior. Mesmo que não haja esse reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Vamos supor que a pessoa esteja numa UTI, esteja lá e não recobre. Seria válido nesses casos? A morte encefálica hoje está bem definida, né? E que não é no século XIX nem se falava disso, né? Mas não é esse caso. Os casos de eutanásia que tem, normalmente são doenças terminais, não são casos neurológicos a maioria. São problemas que têm, pessoas que têm doenças degenerativas, cânceres incuráveis, situações as mais diversas, principalmente as doenças degenerativas, que hoje preconiza-se, antes da pessoa começar a sofrer, já haver a morte, né? Antes de começar a ter limitações, a morte como se fosse algo digno. Mas vejamos, qualquer que seja a situação, e principalmente nessas situações, o que se preconiza? Qual é a visão que se tem no caso da eutanásia? Que aquela pessoa é apenas de carne e osso, né, gente? Essa é a visão daquele que pratica a eutanásia como se fosse algo natural. Se fôssemos um ser de carne e osso, apenas de células, seria lógica a eutanásia? Muito lógico. A pessoa não tem oportunidade de cura, a doença degenerativa, vai parar de respirar. Tem casos de doenças degenerativas que a pessoa tem dificuldade até de mover o músculo respiratório, o diafragma. E situações desesperadoras, como São Luís fala aqui. Do ponto de vista materialista, é muito lógica a eutanásia, não é? Está sofrendo, morreu, acaba tudo, então vamos diminuir o sofrimento desse ser que daqui a pouco todo mundo vai morrer mesmo. Então é lógico. Acontece que nós não somos seres de carne e osso. Nós somos espíritos imortais momentaneamente encarnados. Essa é a visão que vai fazer com que processos como aborto, eutanásia, suicídio desapareçam da Terra. A visão cada vez mais lógica, cada vez mais sabida e sentida de que nós somos espíritos imortais. E que uma doença degenerativa não é por acaso, né? Se ela limita o ser,
momentaneamente, ela limita porque existem razões muito graves para essa limitação. E não é tirando a vida do corpo que o problema vai se resolver. Porque quando se tira a vida do corpo nessa situação, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o problema? Desapareceu? Ele vai continuar com muito maior gravidade na dimensão espiritual. Já existem muita literatura que mostra isso. Então, se a pessoa não conseguia, por exemplo, mover o músculo do diafragma para poder respirar, mata-se o corpo dela. O que vai acontecer com o problema que não está no corpo, mas que reflete no corpo, está no perispírito? O que vai acontecer? Vai continuar. Só que vai continuar mais suave ou mais grave? Muito mais grave. Por quê? Por que, Beatriz, mais grave? Já havia um problema prévio que motivou o problema degenerativo. Ou mesmo uma tetraplegia, por exemplo, um rompimento da medula no nível do pescoço, da cervical. Qualquer problema que tenha acontecido, se houver a eutanásia, como ainda há fluido vital no corpo perispiritual daquele suicida assassinado, né? Porque na verdade a eutanásia é um suicídio assassinato, claro, desde que a pessoa não saiba, porque tem casos que a própria pessoa não queria passar pela eutanásia e os parentes fazem, né? Nós estamos falando desses casos que tem hoje em dia, da pessoa que solicita a eutanásia. É um suicídio e um assassinato simultaneamente. Nesses casos, o que acontece? Como os problemas não estão no corpo, mas eles se refletem no corpo, quando, mesmo nos casos desesperadores, como diz São Luís aqui, a pessoa vai ficar pior na dimensão espiritual. Porque somos espíritos imortais, e como espíritos imortais, a pessoa continua viva na dimensão espiritual, com as sequelas, não apenas da doença que ela trouxe no perispírito, ela continua com as sequelas da própria morte violenta que ela vai passar. Mesmo que essa morte seja por uma injeção letal, é uma morte violenta, né? Se ele vai ficar ligado ao corpo, sim, é um suicídio, né? Porque há o fluido vital que ainda não foi totalmente gasto. Se ele ficaria mais 1 ano, 5 anos no corpo, ou mesmo meses, o fluido vital continua ali para aquele tempo que foi abreviado. E quando há abreviamento, o espírito, de modo geral, é claro que não é, isso na generalidade, ele permanece ligado ao corpo. E aí vai passar pelos problemas disso tudo. Então vejamos, a doença de base permanece, acrescido os problemas que surgem na morte violenta. Continuemos aqui com São Luís. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Então vejamos, aqui nós temos mais outras reflexões que São Luís propõe a respeito daquilo que ocorre com o espírito durante a doença, seja uma doença terminal, um câncer, ou uma doença degenerativa, um problema qualquer. Há sempre esses movimentos do espírito de percepção da sua realidade essencial, né? E se há morte antecipada, impede-se que o espírito possa passar, como ele diz aqui, por esse relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo, em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo,
conhece o valor de um último pensamento. É aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. O que leva as pessoas a praticar a eutanásia? Exatamente a visão materialista da vida. Então, como que nós vamos nos libertar dos flagelos sociais? Qual é nosso compromisso como espíritas? Quando São Luís coloca: o espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Qual é o nosso compromisso como espíritas nessas questões dos flagelos sociais? Aborto, pena de morte, eutanásia, suicídio. O nosso grande compromisso é esclarecer as pessoas, né, de todas as formas possíveis, nos centros espíritas, fora dos centros espíritas, de quê? Esclarecer sobre o quê? Que nós somos espíritos imortais. Né? Que nós, como espíritos imortais, estamos aqui momentaneamente para quê? Para aprender. Para aprender. Nós somos aprendizes da vida. E todas as circunstâncias da vida, nós somos convidados a aprender. E se nós, por alguma questão, impedimos o espírito de aprender qualquer coisa que seja, mesmo no caso aqui de um último pensamento, como diz São Luís, nós estamos impedindo aquele espírito, seja alguém que pratique a eutanásia sem ele saber, como temos casos na literatura espírita disso, seja no caso da própria pessoa pedir a eutanásia. No livro Nosso Lar, de André Luiz, tem um caso de um espírito que estava na Câmara de Retificação, que André Luiz fala que ele estava extremamente revoltado porque o próprio filho dele, filho adotivo, fez eutanásia, praticou a eutanásia para ficar com a fortuna do pai. Né? E ele ficou revoltado porque ele não queria aquilo. Estava realmente com uma doença terminal, mas não ficou revoltado com a ação do filho. Então, o que leva a isso, né, os assassínios pela eutanásia dessa forma e outros casos, é essa visão materialista. O nosso grande compromisso como espírita é difundir a ideia de que nós somos espíritos imortais, momentaneamente encarnados num corpo físico. A Beatriz lembra de um caso que passou recentemente de uma mulher que teve morte encefálica, mas foi mantida artificialmente até que pudesse se fazer a cesariana e retirar o filho. Né? No caso nesse caso, como é um assassinato, um processo assim, né, se não me engano, foi uma bala foi um assalto que ela tomou um tiro o fluido vital existe. Então, com processos artificiais para manter os órgãos funcionando, é possível sim manter, como foi o caso. Mas no caso da eutanásia, da questão do sofrimento, e a questão dos cuidados paliativos, não está minorando o sofrimento indevidamente das pessoas? Não é quanto mais sofrer, não é melhor para o espírito? Não existe essas pessoas que pensam assim? Quanto mais sofre, melhor, porque aí paga mais rápido. É assim que funciona a lei? Não, não é assim que funciona a lei. A lei é de amor, justiça e caridade. A lei é de misericórdia. Então, abreviar a vida do ser é um grande crime, mas diminuir o sofrimento, minimamente que seja, é um dever tanto daqueles que assistem a pessoa, quanto dela própria, se tiver condições de buscar isso. É o que
São Luís fala no final da sua orientação: minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Olha que lindo, né, a fala do mentor aqui. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes. No século XIX, eram muito poucas as possibilidades de minorar o sofrimento. Hoje, as possibilidades são muito grandes. Até cuidados em casa pode-se ter com doentes terminais, em situações muito graves, cuida-se em casa, fora do ambiente familiar, hospitalar, junto com a família. Situações que era praticamente impensável, não no século XIX, mas no século passado ainda, era impossível isso. Hoje, cada vez mais, nós temos condições de minorar o sofrimento. E quanto mais avançada for a medicina, os cuidados paramédicos também, mais nós temos condições de minorar os sofrimentos. Agora, guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto. Olha a gravidade que é. 1 minuto que se abrevia a vida, esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, que seja tudo feito para que a pessoa se mantenha no corpo, mas de forma que ela não sofra, ou sofra da menor forma possível, porque muitas vezes é impossível debelar todo o sofrimento, dores e tudo mais. Por exemplo, se uma pessoa tem até um filme, esqueci o país, é espanhol. É um filme espanhol de um caso verídico que ele ficou tetraplégico pulando de cabeça numa pedaço de mar, e na hora a maré baixou e ele caiu de cabeça na praia, na areia. E rompeu a medula na vértebra cervical, uma das vértebras cervicais. E apesar de viver muitos anos, isso aconteceu na juventude dele, viveu muitos anos, ao final ele pediu para uma pessoa o matar. Foi uma eutanásia, um suicídio assistido, chamado suicídio assistido, muito comum na Europa hoje. Um caso verídico. Tem até outro caso que é ficção, que está passando aí, acho que ainda nos cinemas, de também um caso de eutanásia, de suicídio assistido. São casos hoje mais comuns, né, e principalmente nos países europeus, que se dizem muito avançados, mas que agem de uma forma contrária à visão do espírito imortal. Então, o compromisso nosso, como espíritas, é de difundir o máximo possível a visão de que nós somos espíritos imortais, sim, e que todo e qualquer minuto na existência corporal é muito importante para o espírito se melhorar. Pode falar. Uma boa pergunta. Se no caso da pessoa que se praticar a eutanásia, o fato de ter fluido vital vai fazer com que ele sofra ou tenha atenuantes. Se houve um parente que fez isso, ou um parente, um amigo, seja lá quem for, um médico ou enfermeiro, que acontece em muitos casos, ele é considerado um assassinado. Vai depender da pessoa estar numa situação mais ou menos boa. No caso que André Luiz cita no livro Nosso Lar,
ele ficou mal não por causa da eutanásia em si, mas pela revolta e pelo ódio que ele passou a sentir do filho adotivo que era médico e que tinha feito aquilo com ele. Então vai depender sempre do movimento do espírito. Se ele entra no movimento de ódio, de revolta, a própria energia do ódio faz com que ele ainda permaneça impregnado do fluido vital e venha a sofrer. Agora, se ele se perdoar e se liberar, né, aí as próprias leis da vida não vai protegê-lo nessas circunstâncias. Uhum. Se ele não sabe, é porque tinha uma vida materialista, né? Porque nós já vimos, quando trabalhamos sobre a desencarnação, nós vimos um módulo sobre isso. A pessoa que morre e não desencarna é aquela que, de alguma maneira, cultuou o sensualismo. E aí, ao dia da morte, e isso não acontece só na eutanásia, em qualquer caso. Até em morte chamada natural, a pessoa pode morrer e não desencarnar. Sim, mas não é só na eutanásia. Quem morre, por exemplo, em acidentes, também tem muito fluido vital. Né? Nós vamos ver agora, daqui a pouco, uma pessoa que se suicida por processos de paixão, ligados às paixões, os vícios de modo geral. Todos esses têm fluido vital. E aí o que vai caracterizar o sofrimento, o grau de apego do espírito ao corpo, é o estado que ele desencarnou. Né? No caso das eutanásias, assassinato, e não da eutanásia, suicídio. Tá? Pergunta, gente, até agora? Vamos novamente mudar de assunto, nós vamos para o suicídio agora. Nós estamos trabalhando já o último encontro desse módulo, estamos trabalhando desde o encontro passado, os chamados flagelos sociais. E agora é o último a ser refletido, que é o suicídio. Vamos para a questão 943. Donde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E aí, gente? Uma pessoa que reencarnou, cujo objetivo é utilizar da vida, como nós vimos agora há pouco na orientação de São Luís, utilizar todos os minutos da vida para viver como espírito imortal, aprendiz da vida, mas que, de repente, entra em desgosto em relação à vida, sem motivos plausíveis. O que gera isso? Falta de fé é um dos elementos, não só. Vazio existencial. O que gera esse vazio, Vinícius? São duas causas que geram esse vazio. A falta de fé, a Beatriz já falou. Está envolvido com isso. A visão materialista dele não se ver como espírito imortal, né? E aí gera o quê? Um distanciamento das leis divinas, né? E pode gerar também um tédio em relação à vida. Né? Vamos ver aqui a resposta. É uma tríade muito interessante que os benfeitores colocam a Allan Kardec. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ociosidade é aquele que o preguiçoso, mas o preguiçoso mais de que tipo? Preguiçoso moral, exatamente. A pessoa pode ser muito ativa do ponto de vista material, mas ociosa do ponto de vista moral.
Falta de fé é exatamente o resultado do materialismo, da visão do espírito, da não visão do espírito imortal, aprendiz da vida. E a saciedade? O que seria essa saciedade? Por que uma pessoa que tem tudo, por que ela entra em desgosto pela vida? Uma pessoa, porque é muito comum, a gente vê, por exemplo, um caso recente, Robin Williams, aquele ator hollywoodiano. Os atores hollywoodianos famosos não são extremamente invejados por grande parte da população da Terra? E milionário, tinha tudo que o dinheiro podia comprar, fama, posição social, tudo. A saciedade estava ali intensa. O que leva uma pessoa desse nível a se matar? Ter desgosto da vida e se matar? Exatamente. O movimento do ter, quando desconectado do ser, ele nunca vai gerar um bem-estar. Por isso que as questões materiais da vida, elas são importantes, mas elas não são condição para que nós sejamos felizes, que estejamos realmente saciados do ponto de vista do espírito. Porque saciados do ponto de vista do material é muito fácil, relativamente fácil. Agora, a saciedade do nível do espírito é trabalhoso. Por isso que a preguiça moral está envolvida com essa tríade aqui. Continuando com a resposta. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Vejamos, aqui o segundo parágrafo da resposta fala do trabalho como um fim útil. Mas e as pessoas que trabalham muito, como o ator que nós acabamos de citar o nome, outras pessoas que trabalham muito? De que trabalho que eles estão falando aqui? É o trabalho interior da autotransformação. Esse que dá a felicidade. É esse trabalho que, como eles dizem aqui, que vão gerar paciência e resignação e a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. O espera lá na dimensão espiritual, quando desencarnar, ou a partir do momento que nós vamos trabalhando isso em nós, desenvolvendo a transformação moral, nós já começamos a sentir essa felicidade do espírito realmente consciente de si mesmo. Então a felicidade já começa aqui agora. E é claro que na dimensão espiritual, depois do dever cumprido, ela se dá de uma forma bem mais intensa. O Nestor levanta a questão do Livro dos Espíritos, que aborda que trabalho é toda ocupação útil. E como nós já refletimos quando trabalhamos a lei do trabalho e a lei do progresso, qual é o maior trabalho que nos cabe, que tem mais utilidade que ninguém pode fazer por nós? O trabalho da autotransformação. Ninguém, esse é individual e intransferível. Qualquer outro trabalho, nós podemos ser substituídos. Mesmo o trabalho, a pessoa que se acha insubstituível no trabalho espírita, por exemplo, é uma pura ilusão. Ela desencarna e, às vezes, outra pessoa substitui com mais eficiência até do que ela fazia. Agora, o trabalho interior é individual e intransferível. E é esse que vai gerar o gosto pela vida, né? Não propriamente só o trabalho material,
Claro que se a pessoa trabalha interiormente as questões profundas da vida, o trabalho material vai ser consequência desse trabalho interior que ela tem. Então ela passa a sentir, claro, o trabalho material, mesmo para sustento pessoal, como algo prazeroso e significativo para ela. Questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? E aí, temos o direito? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, qual é o nosso maior direito? Sermos felizes. E qual é o maior dever? Sermos felizes. Então, ninguém tem o direito de dispor da própria vida, mesmo que seja a vida biológica. A vida real é a do espírito, mas a vida biológica é muito significativa para nós. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Agora, que tipo de louco é esse que os benfeitores estão dizendo aqui? É o louco obsidiado? O ignorante? Todo ignorante é louco? Aqui a loucura propriamente dita, que era muito comum no passado, por exemplo, a loucura gerada pela sífilis, que produzia a destruição do encéfalo, e as pessoas não sabiam o que faziam mesmo. Entrava no estado de profunda loucura sem saber o que ocorria. Loucura, por exemplo, por uso de drogas, uso do álcool. Em situações assim, a pessoa pode vir a se matar sem saber o que está fazendo. É claro que o que levou a pessoa a adquirir sífilis para chegar nesse nível, que era comum no passado, hoje já com os antibióticos não é comum a sífilis chegar nesse nível de produzir lesões cerebrais, mas no passado era muito comum. O que ela levou a pessoa ao alcoolismo, a ponto dela produzir demência alcoólica e outros problemas mais, drogas, é uma outra questão, porque isso tudo depende de questões morais também. Mas, na hora em si, do ato, há atenuantes pelo fato da pessoa não saber o que fazer. Tem mais pergunta, Mateus? Por favor. O espírito tem consciência? Ele tem consciência daquilo que o levou até aquela situação. Enquanto espírito imortal, ele tem os erros que ele praticou, o sensualismo que ele viveu para gerar essa loucura, né? No caso de problemas como uma doença venérea, como é a sífilis e outras situações mais, ele tem a responsabilidade dele. Mas naquele momento, aqui os benfeitores estão falando do momento específico do suicídio. Ele tem atenuante porque naquele momento ele não sabe o que não há uma consciência somática de percepção do ato. Sim, no nível do espírito, sim, porque o espírito ele nunca deixa de ser consciente, né? A Mateus pergunta se ele tem isenção. Ele não tem isenção, ele tem atenuante. Atenuante é uma coisa, a isenção é outra. Isenção de responsabilidade seria caçar a lei de responsabilidade, né? Agora, atenuantes, por exemplo, no caso de subjugações, em que um espírito obsessor, ele adentra o psiquismo do espírito a tal ponto de que ele produza momentaneamente uma loucura e a pessoa se mata. É a mesma responsabilidade de uma pessoa que está tranquila, lúcida, premedita o suicídio? É a mesma coisa, Mateus? Não. Esse é um típico de uma subjugação beirando a loucura, mesmo que não seja uma loucura do ponto de vista
orgânico do termo, ela é uma loucura gerada por uma subjugação, que faz com que o espírito tenha atenuantes. Ele é visto no mundo espiritual como alguém assassinado e não como um suicídio, né? Do suicídio do ponto de vista mais direto. Não procurou. Ele é responsável pelo processo obsessivo. O processo obsessivo não é um processo de mão única do espírito para ele, é de ambos, né? Agora, do ato em si, ele tem atenuante. Questão 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Então, aquela união daquela questão sobre o desgosto da vida e o suicídio. A pessoa que está desgostosa da vida vai e se mata. Mas tem espírita que se mata. E aí? Não é ignorante, ele sabe que é. Ele sabe que é espírito imortal e se mata. Tem muitos casos, não é pouco, não. Eu já atendi uma vez uma pessoa que disse para espírita, que chegou de dizer para mim que ele ia se matar e que com ele seria diferente, que ele não iria sofrer aquilo que na literatura espírita fala do sofrimento, né? Então, a pessoa às vezes chega nesse movimento de autoilusão, pode chegar nesse movimento de autoilusão. Mas o que leva a pessoa, o desgosto pela vida, nós já acabamos de ver o que é, né? Que é principalmente a ausência do trabalho interior como espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. E se nós não nos trabalhamos isso, inclusive muitos espíritas, podemos incorrer muitas vezes na situação de que achamos que é mais fácil o suicídio. Vejamos a resposta, que é uma das mais significativas do Livro dos Espíritos. Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Vejamos que o peso da existência não é pelas atribulações que são naturais na vida de todos nós. Não há quem esteja num planeta de expiações e provas que não passe por experiências de desafio. Agora, a forma como se lida com as experiências de desafio é que vai variar conforme a criatura. Aquele que entra no desgosto pela vida é porque não está utilizando as experiências de desafio da vida para trabalhar na sua intimidade o acolhimento dessas experiências como experiências aprendizado, transformar a experiência desafio em experiência aprendizado. Se a pessoa não se movimenta nessa direção, a vida se torna profundamente pesada. Mesmo que ela tenha tudo, como é o caso do ator que nós comentamos, mesmo que tenha conhecimento espírita, como é o caso dessa pessoa que nós comentamos. Não sabemos se ele cometeu suicídio, porque nunca mais apareceu no consultório. Mas são situações em que a pessoa se recusa a trabalhar consigo mesma, no sentido de valorizar a vida, qualquer que sejam as circunstâncias. Assistencialismo, né? Ir para a favela, trabalhar. Na verdade, é a visão mais fácil. Se isso desse sentido existencial, todos os assistencialistas no movimento estariam ótimos, felizes da vida. E o que a gente vê é bem diferente, pessoas amargas, azedas, trabalhando por obrigação, como se elas fossem forçadas sobre algemas, no chamado trabalho do bem, por quê? Porque não se trabalha naquilo que é individual e intransferível, que é o trabalho interior. Vejamos a questão 946. E do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete as misérias e as decepções deste mundo. Nós vivemos num planeta de expiações e provas. Não há muita miséria e decepção, mesmo para pessoas riquíssimas, como é o caso do ator. Não é normal, não é aceitável fugir dessas situações? O que leva a pessoa a pensar assim? Que é perfeitamente aceitável fugir das misérias e decepções deste mundo?
novamente a não visão de que somos espíritos imortais, convidados a sermos aprendizes da vida. As misérias e decepções deste mundo são as experiências de desafio que todos os que estão no planeta de expiações e provas passam, e que somos convidados a aprender com essas experiências. Vejamos a resposta, que é muito significativa também. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. Agora, será que é qualquer aflito que vai ser o reino dos céus? Vai ser bem-aventurado? Não, aquele que passa pela aflição, trabalhando com aquela aflição para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais harmonizada, mais equilibrada, mais feliz. Apesar das tribulações da vida, que são provas e expiações para todos nós. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, muitas vezes, nós ficamos esperando que o acaso resolva os nossos problemas, mas não é o acaso que vai resolver os problemas. Isso gera um vácuo na vida da pessoa, é o vazio existencial. O que vai resolver os problemas são o nosso esforço, é o trabalho que vimos na questão anterior. Vejamos a questão A. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? E aí? Se tiver alguém que gerou essas misérias, esses processos todos, vai ter responsabilidade? Sim. Esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Olha como é interessante, tem muito suicídio que são assassinatos. É claro que a pessoa muitas vezes se mata voluntariamente, mas há uma causa por trás, às vezes causas sociais, causas várias que transformam o suicídio num assassinato. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social, não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Então, a pessoa que passa pelas atribulações pode chegar até, por exemplo, a morrer de fome, porque se recusam a trabalhar em situações chamadas de trabalhos de menor projeção social. Não existem casos assim? Que a pessoa não quer ser, por exemplo, um servente de pedreiro, quer fazer um serviço menor, mais insignificante, e se deixa levar por um estado de miséria. Muito comum isso. Isso é estupidez, estultícia, como diz o mentor aqui, né, porque a pessoa está ligada a uma situação social que não faz sentido algum. Questão 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? E aí?
aquele que pratica uma ação equivocada. E aí ele se mata, não por desespero, mas para fugir da vergonha. E aí? Vai atenuar o suicídio ou vai agravar o caso do suicídio? Tem agravante. Vejamos aqui. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. E aí, gente, o que eles estão querendo dizer aqui com essa segunda parte? Deus é que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Deus fica julgando uma pessoa ou outra assim? O que significa isso que eles colocaram aqui? As próprias leis que estão na consciência. Se a pessoa repara o débito, a consciência dele vai acusá-lo? Vai aliviar. Então, se ele praticou um mau ato equivocado, qual é o convite da vida? Reparar. Simplesmente assim, arrepender-se do erro, né, e buscar repará-lo. Se ele busca fazer isso, o que acontece com as leis? Dentro da consciência, abranda os rigores da lei de justiça. A lei de justiça se dá pela lei de misericórdia. A lei de causa e efeito está ligada à lei de misericórdia e à lei de justiça. Quando a pessoa atua com misericórdia para com ela mesma, o que ela faz? Ela atenua os seus sofrimentos e pode até dirimir completamente o sofrimento. Questão 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? E aí, gente? Uma pessoa viciada, drogas, álcool, sexo e outras coisas mais, ela sabe que pode apressar o seu fim? Vejamos a resposta. É um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Olha como é interessante a resposta. É mais grave ainda do que o suicídio feito por desespero, por situações de angústia, porque é o suicídio indireto, um suicídio moral, né? Há falta de coragem e bestialidade, e a pessoa é duplamente responsável por esse ato. Vejamos agora a questão 952. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? E aí? O suicídio moral, ele é mais responsável do que aquele que tira a vida por desespero? É sim. Ele é mais responsável. Vamos ver aqui. Vamos trocar a palavra culpado por responsável para ficar mais no século XXI a linguagem. É mais culpado ou responsável porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Olha que interessante. Então, esse suicídio moral é mais grave ainda do que o suicídio premeditado. Foi o que aconteceu com André Luiz. André Luiz foi considerado suicida. Ele mesmo ignorava isso e ficou bravo com o médico que o atendeu em nosso lar, porque disse que ele era suicida. Até os
os torturadores dele no umbral, ele aceitava ser chamado de suicida, mas por um médico jamais. E foi contrapor quando o médico mostrou para ele que a sífilis, o álcool, utilizado desagradamente, produziu nele processos cancerígenos que resultaram na desencarnação dele antes da hora. Então, na verdade, aquele câncer não estava previsto para ele ter. Ele ficou 3 meses lutando para permanecer encarnado, mas ele próprio havia produzido a doença. Então, ele é responsável, porque teve a oportunidade de refletir sobre as suas ações, enquanto que o outro pode ser levado até por um processo de subjugação momentânea, como coloca aqui. Não, André Luiz, conhecimento espiritual ele não tinha, ele tinha um conhecimento médico, né? O conhecimento médico sim, mas não tinha conhecimento espiritual. Questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Para a gente concluir nossas reflexões. Quais são as consequências do suicídio? Daria para a gente enumerar aqui? As consequências, em termos do perispírito, daquilo que acontece, variam ao infinito. Porque cada caso é um caso. Agora, existe uma consequência que é geral. Em todos os casos acontece essa consequência. Alguém lembra do que os benfeitores falam? Vejamos, uma pessoa que se mata premeditadamente, ela se mata por quê? Ela acha que vai matar o problema e que morre e acaba. Ou o espírita que acha que morre, como ele tem atenuantes, ele não vai sofrer como os outros sofrem. Porque ele, como espírita, ele tem atenuantes de ser espírita. Né? Então, agora, isso é real? Morre, tudo acaba? Não. Eu sou espírita, então comigo vai ser diferente. Vai ser diferente porque eu sou espírita ou vou ter agravante por ser espírita? Vou ter agravante por ser espírita. Então, o que vai acontecer com todos os casos de suicídio? Vai acontecer um desapontamento. Nada daquilo que a pessoa buscou vai acontecer. Aquele que buscou nada vai se ver vivo na dimensão espiritual. Mesmo que ele não sofra as consequências no perispírito, como comumente acontece, o desapontamento vai acontecer. É o que os benfeitores dizem a Allan Kardec. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. É aquela questão, ela varia ao infinito, como falamos. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, as consequências são gerais, são muito variadas, mas essa consequência do desapontamento, dele acabar gerando algo que ele não previa, em qualquer circunstância que buscar o suicídio, é regra geral. Né? Desapontamento em relação àquilo que ele pensava que iria acontecer. Existem pessoas que foram suicidas e que têm um corpo normal. Não espiam no corpo o suicídio, no sentido de que vai ter alterações no corpo porque foram suicidas. A expiação é mais moral. Né? É o caso da Ivone Pereira, o caso mais clássico do movimento espírita. Então, a questão da expiação, ele vai, na dimensão espiritual, ele passa pelas consequências dos atos, sempre. Todos. Agora, varia
de acordo com as agravantes e as atenuantes do processo. Quanto mais responsável é a pessoa, maiores as consequências. Quanto menos responsável, menores, porque é da lei que seja assim, né? Por isso que os benfeitores colocam que corresponde sempre às causas que o produziram, com atenuantes ou agravantes. Mas uma coisa é certa, vai acontecer sempre o desapontamento. Ok? Concluímos, vamos agora só para a nossa avaliação reflexiva, rapidamente. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a questão dos flagelos sociais, como a eutanásia, o suicídio, a pena de morte, o aborto e outras? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a transformação da Terra em planeta de regeneração, no qual o aborto, a eutanásia, o suicídio, a pena de morte, o assassínio, o terrorismo e outros flagelos sociais serão superados pelo desenvolvimento das virtudes cristãs e da certeza que somos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida. Como você se vê reencarnado em um planeta assim? Você tem feito esforços para merecer continuar reencarnando na Terra regenerada? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. Dádiva para que você conquiste a perfeição.